Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês e que vocês venham ser a própria bênção, cada um de vocês venha ser a própria bênção por onde quer que forem. Todos sejam a própria bênção. Você já imaginou? Você já pensou? Por onde quer que você for, as pessoas verem em você, perceberem em você, não o perfume da indústria deste mundo, mas o perfume de Jesus, o perfume dele. Não sentir o perfume no nariz, mas perceberem no seu olhar, no seu falar, nas suas reações naturais, na sua maneira de ser, as pessoas verem em você uma pessoa diferente. Porque isso é notável, né? Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela é notada, ela é diferente das demais pessoas que não têm o Espírito Santo. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela é pacífica, ela é tranquila, ela é calma. Não significa que ela não se aborreça, às vezes. Eu me aborreço, às vezes. Mas são momentos que passam, mas não permanecem. A Bíblia diz, está escrito, irai-vos e não pequeis. Deus se ira também. Então, ele nos dá também o direito de nos revoltarmos em determinados momentos por situações que realmente são injustas. Mas isso não fica para sempre. Isso não fica para o dia seguinte. Porque está escrito, não se ponha o sol antes de você deixar aquela ira, aquele rancor, aquele sentimento. Então você pode se irar e depois passou. Mas, no geral, na sua conduta geral, você, se tem o Espírito Santo, você é notada, você é diferente das demais pessoas que estão ao seu redor, salvo se todas tiverem o Espírito Santo. Mas quem tem o Espírito Santo é como a luz. A luz é notada. A luz é notada. As trevas ficam afastadas, porque a luz prevalece. Assim é também com quem tem o Espírito de Deus. Eu lembro que eu tinha entes queridos que eram, como eu era também, mas entes queridos que a gente convivia e que eram pessoas extremamente nervosas, assim, irritadas, e qualquer coisinha discordava e brigava e confrontava aquela coisinha à toa, com uma reação cruel, uma reação má, uma reação revoltosa, uma reação assim, digamos, de pessoas desequilibradas. Uma pessoa desequilibrada. Então, você nota isso, a diferença entre a luz e as trevas. A gente nota a diferença entre aqueles que são ou têm o Espírito Santo e aqueles que não têm. Então, é importante falar isso porque muitas pessoas, infelizmente, elas falam em línguas, mas a conduta delas, a maneira delas se comportarem mediante outras pessoas,
é diferente. Elas mostram, falam em línguas por um lado, mas a conduta delas não corresponde ao Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem frutos. Ela tem o que identifica, o que caracteriza uma pessoa selada com o Espírito Santo são os frutos. O que quer dizer? A pessoa é calma, é tranquila, é serena, equilibrada. A pessoa é da paz. A pessoa vê com bons olhos. A pessoa sempre olha para o lado bom. Mesmo quando ela julga pelo lado bom. Porque quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela condena, ela critica, censura. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é aquela pessoa que vê o lado bom da pessoa. Porque todos nós temos as nossas reações naturais, o DNA do pecado. Mas quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, ela já não tem mais o DNA do pecado, ela tem o DNA de Deus, do próprio Deus, porque quem a gerou foi o Espírito Santo. Jesus disse, aquele que é nascido da água e do Espírito Santo é espírito. Quem é nascido da carne, referindo-se a Adão e Eva, a origem adâmica, esse é carne. Mas quem é nascido do Espírito é espírito. Quem é nascido do Espírito Santo é espírito, ou seja, espiritual, uma pessoa equilibrada, a pessoa calma, tranquila. Então, ela demonstra esses predicados, que são os frutos. Ela é a pessoa que perdoa, ela é a pessoa que não é perfeita, porque estamos nessa casca de barro, mas ela ilumina, ela tem ali resquícios, ela tem sintomas divinos. Isso é notável. As pessoas incrédulas veem essa diferença. Eu estou falando nisso porque eu quero que você saiba que quando nós nascemos dos nossos pais, os nossos pais nos dão um nome. Então, os meus pais me deram o meu nome. E esse nome eu carrego por toda a vida. Toda a vida. Quer eu goste ou não, eu vou carregar o meu nome por toda a vida. Agora, quando Deus nos faz nascer da água e do Espírito Santo, por exemplo, quando desce sobre uma pessoa e ela recebe o batismo com o Espírito Santo, ou o selo do Espírito Santo, então ela tem um novo nome. É muito legal, muito bacana isso. Lembra quando Paulo fala lá, ó, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quer dizer, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela é espírito, ela é espiritual. Mas não só isso, ela não só tem um comportamento espiritual diante do mundo, mas como ela também e sobretudo recebe um novo nome, o nome do seu pai. Esse nome vem do Pai que a gerou. Quem a gerou? O Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo deu o nome do seu filho Jesus, quem deu o nome de Jesus foi o Espírito Santo. Então, ele deu o nome de Jesus, o anjo anunciou esse nome. Assim também os que nascem da água e do Espírito Santo têm
tem também um novo nome. Um novo nome. E o nome, nosso nome, é eterno, não é secular. Não é só por este mundo, por essa vida, mas é um nome que está registrado não no cartório aqui terreno, mas no cartório celestial. Jesus chama de no livro da vida. Ele fala isso. É muito legal. É muito glorioso isso. Lá em Apocalipse, eu estou rindo, minha gente, presta atenção. Eu estou rindo de gozo na minha alma, a alegria do Espírito, de saber que o meu nome está escrito no livro da vida, como diz o texto sagrado. O próprio Senhor Jesus, quando deu a revelação, o Apocalipse, para João, ele, falando para a igreja de Éfeso, ele diz assim: o que vencer, quer dizer, aquele que nasceu de Deus e permanece na mesma fé, mesma integridade, permanece fiel por toda a sua vida, até a sua promoção para a eternidade, ele diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha só que maravilha. Graças a Deus, eu fico feliz quando leio esse texto. Por isso que eu costumo dizer: eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer fiel até o fim. E aqui Jesus fala isso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida. Que quer dizer o seguinte: que mesmo sendo selado com o Espírito Santo, há chance de o meu nome ser riscado do livro da vida. Depende de quem? De Deus? Não, depende da minha cabeça, depende das minhas atitudes, depende dos meus frutos, depende das minhas reações. Deus me dá o Espírito Santo para assumir uma postura que venha santificar o nome dele através da minha vida. Este é meu filho, em quem me comprazo, disse o Senhor com o Senhor Jesus. E ele quer falar isso para todo mundo. Este também é meu filho, que foi gerado por mim. Ele quer ser honrado, santificado, o santo nome dele, em mim e em você. Se nós, por acaso, desistirmos ou falharmos, ou colocar um ídolo, por exemplo, que nós falamos ontem, dentro do coração, então ele sai fora e risca o nome do livro da vida. Então, há chance de se perder a salvação, sim. Uma vez salvo para sempre? Não, isso é mentira. Uma vez salvo e permanecendo salvo até o fim, até a promoção pessoal, esse será vestido de branco e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E, tem mais, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos, diante dos seus anjos. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Leia aí na sua Bíblia, inclusive na sua Bíblia católica. Leia na Bíblia católica, Bíblia evangélica, seja lá qual a Bíblia que você usa, que é
passível de credibilidade, então você verifica lá no capítulo 5, 3, versículo 5, que Jesus diz: o que vencer? O que vencer? E ele estava mandando essa mensagem, ou falando, dando essa mensagem para o anjo da igreja de Éfeso. Quer dizer, o anjo, dá licença, da igreja de Éfeso. Ele não estava falando com qualquer um, com aventureiro, não, estava falando com um pastor, um bispo da igreja de Éfeso. Dá licença. Isso é extremamente glorioso, poderoso, bacana. Jesus sempre exortou, admoestou, animou os seus discípulos. Ele animava os seus discípulos, porque ele sabia que para entrar no reino de Deus, você tem que deixar o reino do mundo. E para deixar o reino do mundo, você tem que negar a si mesmo. Você tem que sacrificar a sua carne, que quer dizer sacrificar os seus desejos, suas cobiças, sacrificar suas vontades, sacrificar os seus ídolos, sacrificar tudo o que não condiz com o reino de Deus. O reino de Deus é o reino de justiça. E tem mais, está escrito que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então você tem que estar em espírito e manter-se em espírito. Essa é a grande revelação que Deus nos tem dado. Eu sempre tive isso comigo, sempre carreguei isso comigo. Eu sempre, desde há 61 anos, nós carregamos isso. Porque eu sabia que era difícil, era muito difícil entrar no reino de Deus. Mas, uma vez entrando no reino de Deus e não se manter nele com a conduta ilibada, a integridade, a sinceridade, a verdade, andando na verdade, que é a coisa mais difícil. Você sabe disso. A coisa mais difícil nesse mundo é você ser verdadeiro. É você andar na verdade. Você assumir a verdade que é Jesus. Jesus é a verdade. A coisa mais fácil desse mundo é assumir uma falsidade. Hoje em dia, o que mais tem são as fake news, as notícias falsas. E muita gente morre por causa dessas notícias falsas. Então, para você se manter no reino de Deus, que é o reino da verdade, onde você tem uma postura diferenciada do reino deste mundo, você tem que negar a si mesmo, tem que negar a sua carne, tem que negar, sacrificar, todo dia, toda hora, todo instante. Porque é fato que a gente não é perfeito. É impossível você viver sem cometer erros. É impossível. Sem você cometer pecados. Porém, os pecados que as pessoas que são seladas com o Espírito Santo, as pessoas que são de Deus, são, por exemplo, às vezes vêm pensamentos sujos. Então, a vítima tem que resistir àqueles pensamentos. E pelo Espírito, ela adora a Deus e louva a Deus naquele momento de tentação e ela passa isso muito bem. Aconteceu muitas vezes comigo, pensamentos sujos, podres, mesmo tendo sido batizado com o Espírito Santo. Mas na hora a gente reagia
e adorava, porque eu sei que o diabo odeia quando a gente louva e agradece a Deus e adora a Deus. Então, quando ele vinha com esses pensamentos diabólicos, eu adorava, ó meu Jesus, graças te dou. Eu elevava o meu pensamento acima de tudo aquilo que eu estava pensando. Às vezes a gente não peca, não é com pensamento, não. A gente peca por falar demais. Às vezes a gente fala bobagens. Às vezes a gente joga a conversa fora. Conversa fiada, sabe como é que é? Da Maria Chiquinha? Então, fofoquinhas, essas coisas. Isso é pecado, é pecadinho, mas corrompe, destrói, se a gente não se policiar. Mas quem é nascido do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo, que é espiritual, o que faz quando vem esses problemas? Oh, meu Deus, me perdoe. Porque o Espírito Santo, ele convence, ele aponta. Ó, tem isso aí errado. Ele atua na nossa consciência de forma convincente. E imediatamente a gente, oh, meu Deus, me perdoa. E quando, por acaso, ficamos o dia todo sem pedir o perdão, mas o Espírito Santo fica cobrando lá na nossa consciência, então, ó meu Deus, quando é à noite, antes de deitar, ó meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa. Porque Jesus ensina a gente a pedir o perdão. Ele fala, perdoa-nos, Senhor, as nossas faltas, as nossas falhas, nossas dívidas, como também perdoamos aos nossos devedores. Quem é de Deus, perdoa, porque Deus é perdão. Quem tem o Espírito Santo também perdoa e não carrega a mágoa. Então, se fala alguma bobagem, abobrinha, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela, ó meu Deus, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que também pecaram contra mim, que me ofenderam. Então, nós temos esse escape. Que é Deus quem nos dá. Para quê? Para que a gente venha se manter na fé. Para que a gente venha vencer cada dia os nossos problemas, as situações, as dificuldades. Mas é fato, é realidade, que quando a pessoa tem um Espírito Santo, ela sabe lidar com essas situações, com as situações injustas e etc. Até com os aborrecimentos. Ela não fica aborrecida a noite toda, o dia, não entra no dia seguinte com aborrecimento, não. Ela tem o Espírito Santo, ela... À noite, eu falo por mim, toda noite, nós, ao deitarmos, nós oramos o Pai Nosso, porque eu preciso. Claro que eu devia ter cometido erros, falhas, eu falei, eu pensei, eu julguei alguma coisa. Enfim, a gente vive nesse mundo sujeito a muitas coisas, então a gente tem que estar sempre zerando a nossa conta diante de Deus, ficando limpo, 0-0, quando nós confessamos ao nosso Senhor Jesus, perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muito legal isso, muito forte. E no dia seguinte a gente se levanta limpinho, mas a gente ora, ó meu Deus, guarda-nos nesse dia, livra-nos da tentação, não nos conduzas à tentação. Quer dizer, de manhã também a gente pede. E assim, meu amigo, a gente vai vencendo dia após dia após dia. Não é o que Jesus ensina também no Pai Nosso? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia não é simplesmente o pão físico, não.
Não. A comida, não. O pão nosso de cada dia é você ter a direção do Espírito Santo para aquele dia, não se preocupando com o dia seguinte. Oh, meu Deus! Por exemplo, sempre que eu venho fazer as lives, eu normalmente falo, oh, meu Deus, o pão nosso me dá hoje. O senhor sabe o que eu preciso para dar, dividir com as pessoas que o Senhor tem chamado, escolhido. Eu peço isso a Deus, para que Ele me ensine a dar para vocês e para outras tantas pessoas aquilo que Ele me tem dado. Tudo, 100%. Tudo. Então, nós até falamos demais, mas nós falamos tentando ajudar. E o bacana, amiga e amigo, é que essa promessa aqui é o próprio Senhor Jesus falando. O vencedor será vestido de vestes brancas. Quer dizer, você tem que vencer. Eu nasci de Deus, graças a Deus, há 61 anos. Mas eu tenho que vencer todo dia. Não é aquela história, todo dia a gente tem que matar um leão. É ou não é? E há quem diga, e tem que reservar um outro para o dia seguinte. Não, não precisa reservar o outro para o dia seguinte, não. Porque cada dia, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Então, veja, amiga e amigo, que o que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. De maneira nenhuma. Quer dizer, você venceu o dia de ontem, você tem que vencer o dia de hoje. E nós, todos nós, vamos vencer hoje. O dia de amanhã, Deus dará. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. Amanhã será outro dia. Amanhã não existe, só vai existir amanhã. Então, vamos tratar da nossa salvação, manter a manutenção da nossa salvação diariamente, para a gente não cochilar na fé. Não achar, agora está tudo bem, eu vou descansar. Não, não tem descanso. Você tem que manter-se na luta pela fé, pela sua salvação, todo santo dia. E ele então diz, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Quando Deus chamou Abraão, minha amiga, meu amigo, e ele começou a obedecer, Deus prometeu a ele, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem amaldiçoar você, eu serei contigo, te darei isso, te darei aquilo e tal. Mas depois de muitos anos, Deus apareceu para Abraão e mudou o seu nome. Bom, Deus viu que Abraão foi fiel, leal, ele já sabia, mas então Deus, gloriosamente disse, já não chamarás mais Abraão, mas Abraão, porque ele se fez pai de Abraão. Chamou Abraão e o tornou, chamou Abrão e depois o tornou Abraão, porque por pai de numerosas nações ele colocou Abraão. Então Deus deu um nome novo para Abraão, aqui na terra. Mas Jesus veio para nos dar um novo nome e escreveu no livro da vida. Amiga, pense nisso. Pense nisso, meu caro amigo. Às vezes você fica tão irritado, preocupado ou chateado com certas situações
que vem o diabo e sugere, sabe de uma coisa, rapaz? Larga tudo para lá, vira as costas, deixa o barco rolar. E você fica com aquele pensamento sugestivo de Satanás para que você venha, no fundo, virar a direção, mudar de direção. E lá na frente você vai ver o quanto você está distante da vontade de Deus, que é o que tem acontecido muito. Você tem visto isso. Talvez você seja uma dessas pessoas que esteja distante, porque lá atrás você cochilou na fé, você não guardou a sua fé, você não foi fiel até então. Minha amiga, meu amigo, o que vencer será vestido de vestes brancas, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Pense nisso, medite nisso, não esqueça isso. Você que nasceu da água e do Espírito Santo, você que é de Deus, você tem que lutar tanto quanto aqueles que estão lutando para entrar no reino de Deus. Você está no reino de Deus? Graças a Deus. Você tem que lutar tanto quanto lutou para entrar nele. Continuar lutando todo santo dia. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Salvação do dia de hoje, me dá hoje. Amanhã, ele vai nos dar amanhã. Mas hoje, nós temos que guardar e proteger com todas as nossas forças. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui, se o Senhor, nosso Deus, assim o permitir. Deus abençoe e até lá. Amém.